e aos que nos assistem nas redes sociais. Aqui reunidos hoje, vamos agradecer por mais um ano que chega ao fim. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos encarnados para evoluirmos com teus ensinamentos. Nos permita, Senhor, que tenham saúde e sabedoria, fé e coragem para seguirmos em frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Hoje, o nosso companheiro de jornada, Alfredo Lopes Feijão, trabalhador da Casa Espírita, fará sua explanação sobre Jesus e o novo tempo. Vamos vibrar positivamente por ele e pedir a Deus que o ilumine e que nós possamos compreender a sua mensagem. Boa noite a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Boa noite também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Esse período entre o Natal e o Ano Novo é aquele momento em que a gente acompanha na TV, nos jornais, nas rádios, nos portais da internet, uma retrospectiva do ano e também tem uma perspectiva do ano que está chegando, que é o ano de 2024. E Luiz Vaz de Camões, que é o célebre autor dos Lusíadas, tem um soneto onde ele fala da língua portuguesa que ele diz: última flor do lácio, inculta e bela. Isso significa que nós somos herdeiros. A nossa língua é herdeira do latim, que era a língua do Império Romano. Hoje é uma língua morta. Mas eu vou me basear na mitologia romana para analisar esse período. É interessante a gente perceber que a mitologia sempre tem uma história para poder esclarecer alguma coisa a respeito de um fato que acontece. E na mitologia romana, nós temos o deus Janus, que era interessante. Era uma pessoa com duas faces, uma voltada para frente e outra voltada para trás. Então, ele via o futuro e ele também via o passado. Ele era o mensageiro dos deuses, ou seja, ele era aquele deus que levava as nossas solicitações para os demais deuses, porque os romanos eram politeístas. Eles aceitavam a existência de vários deuses e aceitavam também que no seu império fosse cultuado todas as religiões. No início, até o próprio cristianismo foi aceito no Império Romano, depois, por um tempo, ele foi perseguido e depois ele acabou se transformando na religião oficial do Império Romano. Mas isso é uma história para outra hora. Então, o Deus Janus nos leva a fazer a seguinte reflexão. Como é o momento da gente olhar para trás, olhando os fatos que aconteceram no planeta este ano, o que é que nós temos de importante? Na parte negativa, nós temos a guerra entre Israel e Hamas, que já ceifou em torno de 23, 24 mil vidas dos dois lados. Nós tivemos na Argentina uma eleição diferente, onde um ultraliberal foi eleito e está implementando aí seu modo de agir. Tivemos muitos terremotos mortais. O planeta parece que está se sacudindo aí, está tentando se desvencilhar de uma pulguinha chamada ser humano que insiste em querer poluir, em querer destruir.
Nós tivemos também muito calor, muitos incêndios. Provavelmente este ano vai ser o mais quente entre 125 mil anos. Isso significa o quê? Que nós estamos poluindo o planeta e nós tivemos aqui, no nosso estado e também no vizinho Rio Grande do Sul, muitas enchentes, muitas mortes. O homem está olhando para o espaço. Estamos voltando a ter a corrida espacial. Vários países estão tentando chegar à Lua novamente. Os americanos já estiveram lá, os russos também, agora a Índia também está tentando chegar lá. Tivemos 5 tornados em Santa Catarina no mês de novembro. Não é fácil viver em Santa Catarina, né? É só para os fortes, né? E sem contar também as enchentes do Rio Grande do Sul. Nós temos coisas boas. O Papa autorizou a bênção de casais do mesmo sexo. A gente percebe que a Igreja Católica está começando a se abrir para poder compreender a diversidade que existe no planeta. Isso é importante. E uma notícia boa, melhor, 2 notícias boas em relação ao meio ambiente. Fabricantes de plásticos estão sendo processados por poluição. E olha que o plástico faz parte da nossa vida, né? A gente vai no mercado, pega uma coisa, bota no saco de plástico, chega em casa, não é capaz de abrir o saco para reutilizar. Rasga e joga o plástico no lixo. Então, eu penso que, além dos fabricantes deveriam ser processados, nós também deveríamos ser processados a partir do momento que a gente não cuida direito do meio ambiente. E outra notícia boa é o desmatamento da Amazônia caiu. Então, isso aqui são fatos que aconteceram no planeta como um todo. Mas quando a gente faz uma retrospectiva, a gente tem que olhar para dentro da gente também. Porque normalmente nesse final de ano a gente olha, como é que foi meu 2023? Foi bom, foi mais ou menos, foi ruim, espero que 2024 as coisas sejam melhores. Então eu separei 12 perguntas para a gente pensar em casa. Aqui não. Um exercício para fazer amanhã, domingo, dia 31, véspera de final de ano, e também na segunda-feira do final de ano, algumas perguntas para a gente meditar. Quais foram as nossas maiores conquistas e realização em 2023? A gente tem na mente? Provavelmente não. Quais foram os aprendizados e as lições em 2023 que levamos para o ano de 2024? Isso aqui também é importante. O que te inspirou e trouxe mais sentido à felicidade em 2023? Mais uma coisa para pensar. Quais foram as pessoas mais importantes do seu 2023? E como você expressou sua gratidão a elas? Teve tempo de chegar lá e dizer, olha, obrigado por aquela palavra bondosa, obrigado por aquele gesto de carinho, obrigado por aqueles 100 reais que me emprestou quando eu estava precisando. Nós somos capazes de fazer isso ou não? Deveríamos fazer. E olhando para trás, o que nós teríamos feito de diferente em 2023? Se não acharmos a resposta para isso, nós temos o 2024 para fazer diferente. Outra coisa, agora olhando para 2024. Qual o nosso grande projeto ou sonho para realizar no ano que vem? Já pensamos nisso? Nós estamos esperando o ano passar, chegar lá na beira da praia, como normalmente a gente faz, pular umas ondas, fazer uma oração. Isso chama-se planejamento. Então, como o ano está chegando, é importante que nós façamos o nosso planejamento. E se 2023 fosse um livro ou um filme, que título você daria a ele? Qual é o título do próximo filme para 2024? Porque normalmente quando a gente vê um filme no cinema, ou uma série na TV, ou no streaming, aquilo lá já foi preparado com 2, 3, 4 anos de antecedência para ser lançado ali. E que palavra você define a atitude para o ano de 2024? Isso aqui também é importante. É uma palavra só, para a gente definir o que a gente quer no ano de 2024. Então, são perguntas simples, mas são importantes por quê? Porque elas fazem parte do nosso eu. E a doutrina espírita tem por finalidade o quê? Fazer o homem se transformar numa pessoa melhor. Normalmente, aqui, todo mês,
Nós estamos falando a respeito da reforma íntima, da necessidade de mudança. Tanto que Allan Kardec definiu o espírita, a dizer, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou seja, quando nós chegamos aqui na doutrina espírita, no centro espírita, tentando resolver algum problema, o centro espírita, o espiritismo, não resolve o problema de ninguém. Ele nos dá o quê? As ferramentas para a gente resolver o nosso problema. Então, e agora vamos ao nosso assunto do mês, porque todo mês de dezembro, o Centro Espírita Allan Kardec, já há alguns anos, sempre fala de Jesus. E cada um dos expositores que aqui vieram, eles nos trouxeram, cada um a sua visão, para nos falar a respeito de Jesus. Porque quando até chegarmos na doutrina espírita, o que Jesus é para nós? Para a grande maioria aqui, ou veio de uma igreja evangélica, ou veio de uma igreja católica, Jesus é Deus, não é? Era Deus até nós chegarmos aqui. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a mudar esta nossa concepção de Jesus. Então, é interessante. No livro Lentulus, Encarnações de Emmanuel, do Pedro de Campos, nas páginas 320 e 321, eu vou dar tudo isso aqui. Se vocês quiserem, pode comprar o livro, ir lá e procurar, que essa informação está lá. Assim que Jesus morreu, quem comandava Roma era o imperador Tibério. E Tibério era alguém doente, tinha uma doença degenerativa. Então, o que ele pensou? Quando ele ouviu, falou assim, aquele Galileu ressuscitava, aquele Galileu curava. Olha, coisa que ninguém faz. O que eu vou fazer? Eu preciso dele, eu preciso da ajuda dele. O que eu vou fazer? E aí, a história nos conta que os imperadores romanos tinham a prerrogativa de enviar, como ao Senado, uma lei instituindo um Deus. E foi o que Tibério fez. Só que quando os senadores foram analisar, quem era Jesus? Um judeu. Um pregador de um povo dominado. Era como se fosse alguém que morasse, chega lá em Brasília, morasse lá nos cafundós da Amazônia, que não era quase ninguém. O que aconteceu? Os senadores rejeitaram transformar Jesus em Deus, mas o homem, o ser humano, ele é persistente, tanto que quase 300 anos depois, no ano 325, no concílio da Igreja Católica, Jesus foi proclamado Deus. E como a Igreja Católica trouxe para dentro dela muito das religiões que existiam na humanidade naquela época, e todas as religiões tinham 3 deuses principais. Nós vamos analisar, os romanos tinham 3 deuses, os egípcios, os gregos tinham seus deuses principais, e então, como já existia Deus, tiveram que endeusar Jesus, aí criaram mais uma trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Essa é a trindade católica, e a partir daí, Jesus foi considerado Deus, pelo menos pelos evangélicos e pelos católicos. Outros segmentos religiosos têm uma outra visão de Jesus. Mas é interessante, para a gente compreender a importância de Jesus para o planeta, então nós vamos trazer aqui o quê? A visão espírita sobre Jesus. O que o Espiritismo nos fala sobre Jesus? E nos fala porque o tema do mês foi Jesus e o Novo Tempo. A gente sempre pensa que Jesus e o Novo Tempo é Jesus em 2024. Mas não. Vamos olhar um pouquinho mais para frente. Nós sabemos que a Terra era um mundo primitivo, quando Jesus encarnou no planeta, e ele veio trazer uma evolução. Ou seja, nós somos promovidos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiação. E agora, quando chega a doutrina espírita, quase 2000 anos depois, nós estamos próximos da mais uma elevação. Ou seja, vamos chegar à categoria de mundo de regeneração. E é isso que nos coloca Allan Kardec no último capítulo da sua última obra, que é a Gênese.
Allan Kardec lançou 5 livros principais. O Livro dos Espíritos, que é a nossa base filosófica, o Livro dos Médicos, que é a nossa parte científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec resgata os ensinamentos de Jesus sobre a ótica da doutrina espírita. Tem depois o Céu e o Inferno, ou seja, a providência divina. A gente, quando morre, a gente, em vida, tem uma visão vaga do que acontece após a morte. As doutrinas dizem que a gente morre e vai para algum lugar. Uns dizem que fica dormindo lá a eternidade até chegar o dia da ressurreição. Outros dizem que morreu, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que cada um vai para um lugar de acordo com sua evolução espiritual. Então, no livro A Gênese, Allan Kardec diz que são chegados os tempos, ou o que é? Esses são chegados os tempos significa que estamos no processo de deixar de ser um mundo de provas de expiação, onde o mal predomina, e a gente percebe nos últimos anos aí uma grande ascensão do mal no planeta. Nunca se viu tanto egoísta, nunca se viu tanto orgulhoso como nos dias de hoje. Mas Allan Kardec diz que são chegados os tempos de quê? De, como disse Jesus há 2000 anos atrás, de separar o joio do trigo. O trigo vai permanecer no planeta, o joio, infelizmente, não vai ser eliminado. Ele vai receber uma nova oportunidade em outro planeta para continuar a sua evolução. Então, diz Allan Kardec em A Gênese, são chegados os tempos, dizem-nos todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão dar para a regeneração da humanidade. Então, já há 150 anos atrás, Kardec dizia, olha, prestem atenção, as coisas estão mudando, vão mudar, e quando a gente vê isso, a gente pensa assim, olha, vai acontecer um cataclismo. Mas não. As coisas estão mudando lentamente, e a própria Terra também vem mudando de acordo com a nossa ação. E quando a gente pensa que, olha, as coisas estão viradas de ponta cabeça, não é assim. Kardec diz, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Então, o que significa? Que tudo isso que está acontecendo faz parte do planejamento de Deus. O que é Deus? Está na hora da gente analisar Deus a partir da ótica da doutrina espírita. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é Deus? Notem só a diferença. O que é Deus? Ele usa um pronome indefinido e não pergunta quem é Deus. Que até a chegada da doutrina espírita no planeta era conhecimento comum que Deus era um ser. Porque vamos analisar o primeiro capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec nos traz as 3 revelações. Primeiro, com Moisés, ele nos traz a ideia de um Deus único, mas era um Deus vingativo e cruel que tinha um povo escolhido. Ele disse, olha, pode ir lá, conquistar de volta a Palestina, porque eles tinham sido retirados da Palestina devido a uma grande seca, foram morar no Egito, ficaram um bom tempo lá no Egito, e aí, a partir de Moisés, eles voltaram, iniciaram o processo de retorno à Palestina. Então, é que Moisés também vinha trazer a ideia de um Deus único, só que era um Deus. E tinha que colocar medo nas pessoas. As pessoas tinham que ter medo de Deus e dos deuses. Então, esse primeiro Deus era um Deus bastante vingativo e cruel. E aí Jesus, quando veio, muda um pouco essa feição de Deus. Deus é o quê? Ele nos ensinou a compreender Deus a partir da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, Deus é o quê? É o Pai que está no céu. A gente sempre, quando fala em céu, aponta para cima. Mas esquece que a Terra é redonda. O Pai Nosso está no céu em cima e está no céu lá no outro lado do planeta também. E aí vem Allan Kardec nos mudar um pouco a respeito desta concepção de Deus. Então ele pergunta, o que é Deus? E os Espíritos respondem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja,
Esse Deus não tem mais a aparência de uma pessoa. Não é mais aquele velho que está lá na Capela Sistina do Vaticano, que está apontando o dedo para um homem que está se aproximando dele ali. Não, Deus já não tem mais forma. É o quê? A inteligência suprema, a causa primária, ou seja, o universo todo, vamos utilizar um enunciado matemático, o universo todo está contido em Deus. Deus contém todo o universo. Então, esta é a nova concepção de Deus que Allan Kardec veio nos trazer para que a gente possa compreender melhor e nos relacionar melhor com Deus. Então, depois que são chegados os tempos, Allan Kardec também coloca que está chegando uma geração nova. E toda essa mudança que vai acontecer no planeta, tem que sair uma geração velha, aquele pessoal que é radical, que não aceita a evolução, tem que ser como no tempo do meu avô, e fora disso não tem outra alternativa, tem que voltar para trás. Essa geração vai começar a sair, e vai começar a chegar uma geração nova, mais aberta, mais calma, mais tranquila. A gente percebe hoje nos nossos jovens. Claro que a gente sabe que existe muita dificuldade, mas é uma geração mais aberta, mais tranquila também. Por quê? São espíritos mais evoluídos que estão vindo ao planeta. Então, e Allan Kardec coloca que a Terra não vai se transformar num cataclisma. Não vai vir uma bomba atômica, um dilúvio universal, como já aconteceu na antiguidade. Não. As coisas vão mudando e o planeta também está mudando. Muitas vezes o planeta muda para pior para nós, porque infelizmente a gente ainda não compreendeu. E nós somos parte do planeta. Que até então, a nossa civilização, nós acreditávamos que o homem era o senhor do planeta, podia fazer tudo o que quisesse e ponto final. Agora a gente sabe que tudo que a gente faz traz consequências. O bem que a gente faz para o planeta retorna como bem para nós. Agora, o plástico que a gente joga no oceano, o lixo que a gente joga no meio da rua, tudo isso vai acabar fazendo o quê? Com que a gente volte novamente, porque um dos princípios da nossa doutrina é a reencarnação. E tudo aquilo que a gente faz de errado agora, vai ter que voltar para corrigir no futuro. Então, todo esse conserto do planeta é nós que vamos fazer. E vamos, olha, agradecer a Deus a possibilidade de ficar aqui para consertar. Se nós estivermos aqui para o nosso planeta primitivo, o que é que nós vamos perder? Luz elétrica, água quente, um fogão para cozinhar, tudo isso não vai ter no planeta primitivo. É como a Terra há 30, 40 mil anos atrás, na época do homem das cavernas. Então é melhor a gente ficar aqui, fazer o que tem que fazer, do que ir mais para trás. Porque Deus vai nos dar todas as oportunidades que quisermos, mas também nos dá o quê? A responsabilidade. Nós falávamos no início que cada um dos expositores que nos antecedeu apresentou a sua visão de Jesus. E é interessante a gente compreender que cada um de nós vê Jesus de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um de nós é um ser diferente e percebe Deus, Jesus, os bons espíritos de uma maneira. E é interessante a gente analisar isso a partir da literatura. Tem um livro do Khalil Gibran, que é um escritor árabe, com certeza muitos já o leram, uma sua obra mais importante, que é O Profeta. E tem um livro que ele chama Jesus, o Filho do Homem. Ali ele narra, e olha só, era um árabe, um cristão maronita, que ali ele narra os encontros que tiveram inúmeras pessoas com Jesus. Então ele narra lá como Madalena via Jesus, como a mãe de Pedro viu Jesus, como a mãe de Judas foi cobrar de Jesus por que o filho dela tinha se suicidado por causa dele. Ele encontra um soldado romano que esteve no momento que ele foi para a cruz e foi o soldado que ajudou a matar Jesus. Então a gente percebe nesse livro como a gente também vê Jesus de maneira diferente. Então está na hora da gente começar a compreender Jesus, como é Jesus na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos dá a primeira pista a respeito de Jesus. Ele não fala que Jesus é Deus, ele só nos coloca o quê? A pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito
que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olhem só a pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é seca. Os espíritos superiores, eles não são conversadores como nós. Fala e não diz nada. Não, eles vão no sério. E a resposta deles é uma palavra com 5 letras. Jesus. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. A gente aceita essa resposta, mas a gente ainda não entende bem o porquê, não é? Então, Allan Kardec comenta essa resposta. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o ofereceu como o mais perfeito de modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Não, porque Jesus veio trocar a lei do olho por olho, dente por dente, que era necessária há 2, 3 mil anos atrás, porque éramos ainda bárbaros, ignorantes, e precisávamos ter medo do castigo, porque senão a gente fazia mesmo, matava, roubava. O importante era, como se diz hoje, farinha pouca, não pirou primeiro. Então, Jesus veio fazer o quê? Substituir a lei do olho por olho, dente por dente, pela lei do amor. E ele só pediu 2 coisas para nós. Ama a Deus e ama teu próximo. Amar a Deus ainda é difícil, porque a gente ainda tem muito forte em nós aquele Deus, que às vezes é um pai rigoroso, que acaba punindo seus filhos, ou aquele Deus vingativo e cruel, que manda matar aquele que não é da minha religião, aquele que é diferente de mim. Então, Jesus veio nos mostrar o quê? A lei que rege o universo, que é a lei do amor. E somente através do amor, amando a Deus e amando ao nosso próximo, é que nós vamos conseguir fazer a nossa evolução. Mas o Kardec foi mais para frente, porque ainda não estava claro quem era Jesus. No livro A Gênese, Kardec nos esclarece a respeito da superioridade da natureza de Jesus. Diz ele: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como uma das ordens mais elevadas e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então, aqui Kardec nos dá uma pista. Jesus é um espírito superior. O que é um espírito superior? Nós temos que ir lá no Livro dos Espíritos, novamente, entre as perguntas 100 e 113, Allan Kardec, na sua didática, podem ser feitas outras classificações, mas ele classificou os espíritos em 3 classes. Os espíritos imperfeitos. É nós aqui. É gente como nós. São espíritos que estão iniciando a sua evolução. Tem orgulho, tem ódio, tem avareza. Tudo que nós somos imperfeitos. Eu acredito que em torno de 95% da população terrestre, e quando eu falo população terrestre, estão nos 2 planos. Nós temos em torno de 8 bilhões de espíritos encarnados e 3 vezes mais isso desencarnados. Então, 8 mais 24, dá em torno de 30 bilhões de espíritos. 95% desses espíritos estão na categoria dos imperfeitos. É gente como a gente. Depois tem a segunda categoria, os espíritos, os bons espíritos, ou seja, são espíritos que já estão começando a ser livrados das imperfeições, já conseguem compreender que ele não é nada sem o todo. Se ele quiser crescer, evoluir, ele tem que ajudar os outros espíritos a crescer e evoluir. Então, são os bons espíritos. E Kardec coloca a terceira categoria, que é o topo, os espíritos puros. Segundo Allan Kardec, são espíritos que já chegaram, passaram por toda a categoria, passaram lá embaixo, foram imperfeitos, foram bons espíritos, e não precisam mais reencarnar. Ou seja, será que vão ficar lá numa boa sem fazer nada? Não. A gente normalmente pensa nos anjos, que são espíritos que ficam lá tocando harpa para Deus.
Isso é uma concepção que a gente tem que mudar, porque, segundo Allan Kardec, os espíritos puros são aqueles espíritos que são os espíritos que cumprem as ordens de Deus para o universo. Ou seja, são os espíritos encarregados. Se nós fôssemos analisar a Terra como uma empresa, Deus é o dono. Tem o espírito puro, que é o administrador, tem a gerência, que são os bons espíritos, e tem quem trabalha no chão da fábrica, que são os espíritos imperfeitos. Então, os espíritos puros são quem? Aqueles espíritos encarregados por Deus de gerenciar o universo. E olha que tem que ter espírito puro, né? O universo é infinito, né? Então, e seguindo em frente, para compreender um pouco mais a respeito de Jesus, foi necessário passar cerca de 100 anos, a gente evoluir um pouco mais, compreender um pouco mais a doutrina espírita, e no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida em todas as coletividades planetárias. Olhem só. Então, eu vou repetir. Isso aqui é fundamental para a gente compreender a importância de Jesus. Quem é Jesus? Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, nosso sistema solar, nós tínhamos 9 planetas, agora parece que puxou para 8. Então, cada um dos planetas do nosso sistema solar tem um espírito puro que coordena a sua evolução. E Jesus é o responsável pela Terra. O planeta Marte tem um espírito puro que coordena a sua evolução. O planeta Saturno tem um outro espírito puro que coordena a sua evolução. O planeta Júpiter, da mesma maneira, tem um espírito puro que coordena a sua evolução, e todos, claro, são coordenados pelo diretor do sistema solar. Então, a gente compreende como é um mecanismo extremamente eficiente a evolução do universo, como a própria evolução da Terra. E diz ainda Emmanuel que Jesus está conosco desde a criação da Terra, ou seja, há quase 5 bilhões de anos. Há quase 5 bilhões de anos atrás, quando aconteceu a formação do planeta Terra, segundo Emmanuel, foi retirada uma massa do Sol, incandescente. Essa massa começou a girar, a se solidificar, e, nesse momento, Jesus já estava coordenando todo esse processo. Olhem só o trabalho que... o trabalho que ele teve para gerenciar todo esse processo. Colocar tudo no seu devido lugar. Preparar toda a evolução da Terra, porque a Terra passou a evoluir. Ela passou um bom tempo sendo um planeta transitório, ou seja, não tinha vida nele. Mas, lentamente, nós vimos que a vida começou a aparecer no fundo dos oceanos. O princípio espiritual foi estagiando, primeiro no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal. Lá começou a vida, e até chegar essa beleza que vocês têm aqui na frente de vocês, esse corpite de bailarina espanhol. Eu devo ter, no mínimo, uns 4 bilhões de anos até conseguir chegar até aqui. Com certeza tem uns mais antigos do que eu, tem outros que são mais novos do que eu, mas todos nós temos mais ou menos essa idade. Então, há cerca de 40, 50, um pouco mais, em torno de 700, 800 mil anos atrás, nós aportamos no reino nominal, e aí veio a capacidade de decidir, ou seja, o raciocínio, a capacidade de tomar decisões, e junto com a capacidade de tomar decisões, veio a responsabilidade sobre nossos atos. Então, hoje nós estamos aqui aprendendo a respeito da responsabilidade que nós temos para construir um 2024 melhor do que um 2023. Então, essa é a nossa tarefa. Melhor no que sentido?
um pouco mais evoluídos espiritualmente, que esse é o fundamental. Normalmente, quando a gente vem ao planeta, a gente pensa que a nossa evolução tem que ser mais material. Eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter o carro do ano, eu quero ter o celular de última geração, eu quero. E isso a gente pode ter. Nós não podemos perder o foco de que o quê? Nós estamos aqui para fazer a nossa evolução moral. Então, esse era o nosso recado dessa noite. O novo tempo do planeta está sob a responsabilidade de Jesus, mas, como a gente vê o planeta para fazer a nossa evolução, e nos coloca o livro dos Espíritos, que também nós temos responsabilidade com a evolução dos demais, quem sabe em 2024 a gente abra um pouco da mão do eu e pense um pouquinho mais no nós. Que aí o planeta vai agradecer, Jesus vai ficar satisfeito e nós vamos dar um passo na nossa evolução. A todos uma boa noite, um próspero ano novo e que consigamos cumprir tudo aquilo que nós nos determinamos no início de 2024. É difícil, mas é um processo que necessita do quê? Da nossa vontade. Uma boa noite e que a paz esteja nos corações. Obrigado, Feijão, pela belíssima explanação que fizeste para nós hoje. Acho que o pessoal todos entenderam bem certinho o recado que nos deste. No início, agradecemos e pedimos por nós. Vamos agora fazer a nossa oração aos nossos irmãos encarnados ou desencarnados que precisam de uma prece. Vamos lembrar dos doentes, dos desabrigados, dos que estão nas ruas, nas guerras, que todos tenham um entendimento das suas condições e recebam misericórdia de Deus conforme o seu merecimento. Fazemos agora o nosso passe coletivo. Nesse momento, nossas águas vão ser fluidificadas. Fechamos nossos olhos e levemos nosso pensamento a Deus e vamos receber da espiritualidade bondosa que está entre nós as energias de paz, de saúde, de harmonia, conforme a necessidade de cada um. Vamos receber e ser gratos pelo trabalho que a espiritualidade benfeitora está nos oferecendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse ano e convidamos para estarmos juntos no próximo sábado, às 19 horas. Desejamos um ano novo com muitas bênçãos para todos. Vamos em paz e um feliz 2024.